Respira fundo comigo. E se eu te dissesse que um simples número custou a vida de 70.000 pessoas? Não é exagero. É a história real de um rei amado, respeitado, o homem segundo o coração de Deus. E ainda assim, um erro dele atravessou fronteiras, invadiu casas e levou luto para todo um povo. Se você já pensou, eu controlo tudo, tá tudo sob meu número, meu planejamento, essa história vai cutucar você. Fica até o final, porque tem um detalhe escondido no lugar onde a praga parou, que muda completamente como a gente enxerga culpa, misericórdia e liderança. Pronto para ver Davi como talvez você nunca viu? Vamos junto. Imagina o cenário. Israel vive um tempo de força. O rei Davi, o grande rei, venceu batalhas, uniu tribos, levou a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele é o herói que canta salmos, o pastor que virou rei. Mas até mesmo o homem segundo o coração de Deus pode se perder quando o coração escorrega para o orgulho. E é aqui que a história dá uma reviravolta daquelas que a Bíblia ama fazer. Do auge para o alerta. Do tá tudo bem para cuidado. O perigo nasce dentro. Davi decide fazer um censo. Não um censo qualquer, mas um censo militar. Contar os guerreiros, medir a força do exército, colocar na ponta do lápis o tamanho de Israel. Joabe, o comandante, percebe o clima estranho. Ele tenta segurar Davi. Meu rei, que o Senhor multiplique o povo 100 vezes. Mas por quê? Para que isso? Mesmo assim, o rei insiste. A missão começa. Essa história está em 2 Samuel 24, 1-9 e 1 Crônicas 21, 1-6. Em Crônicas, a narrativa diz que um adversário levantou-se contra Israel e incitou Davi. Em Samuel, vemos a ira do Senhor já acesa contra o povo. Dois ângulos de um mesmo terremoto espiritual. Por que um censo seria pecado? Contar não é organizar? Planejar não é prudente? Então qual é o problema? Segura essa pergunta. Você vai enxergar. Joabe sai pelo país, a contragosto. Ele até se recusa a contar Levi e Benjamim, 1 Cr 21, 6, porque algo ali lhe parecia errado. Meses nessa missão. Quando os números voltam, não é só uma tabela, é um espelho do coração do rei. E Deus responde. Agora respira, porque vem o ponto que quase ninguém esquece. Deus envia uma mensagem a Davi por meio do profeta Gade. 3 opções de disciplina, como se o próprio céu perguntasse: qual remédio você escolhe para o veneno do orgulho? Opção 1, 3 anos de fome. Opção 2, 3 meses fugindo diante dos inimigos. Opção 3, 3 dias de praga no país. 3 possibilidades, 3 dores diferentes. Davi, esmagado, responde algo que revela muito do que ele ainda tem de melhor. Estou em grande angústia. Caia eu nas mãos do Senhor, porque são muitas as suas misericórdias. Mas não caia eu nas mãos dos homens. Ele escolhe a praga. Sabe por quê? Porque mesmo ferido, ele ainda confia que Deus, diferente dos inimigos, é justo e misericordioso. Microgancho. Confiar em Deus não nos poupa das consequências, mas nos segura no meio delas. E a praga começa. Em 3 dias, 70.000 homens morrem em Israel. Leia de novo, 70.000. Um número que gela. O choro invade casas, a rotina para, as perguntas crescem. Como algo que começou no coração do rei, agora pesa sobre toda a nação. A Bíblia é sincera. Liderança tem peso. Quando quem lidera tropeça, o povo sente. O anjo da destruição se aproxima de Jerusalém. Davi vê. É como se ele enxergasse a espada levantada sobre a cidade. Ele cai de joelhos, rasga o coração diante de Deus. Fui eu que pequei. Fui eu que agi perversamente. Estas ovelhas, o que fizeram? Que a tua mão caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. É o rei assumindo a culpa. Enfim. Microgancho. Quando o líder para de se defender e começa a interceder, algo muda. E então, Deus manda parar. Basta! A praga é interrompida num lugar específico. A eira,
o terreiro de debulhar trigo de Araúna, também chamado Ornã, o Jebuseu. Um ponto comum do dia a dia vira palco de misericórdia. Davi sobe até lá por ordem do profeta. Construa um altar. Araúna oferece tudo de graça: o terreno, os bois, a lenha. Mas Davi responde com uma frase que atravessou séculos: Não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Ele paga o preço, ergue o altar, oferece sacrifícios. Em 1 Crônicas 21, 26, desce fogo do céu. Deus responde: a praga cessa, silêncio, alívio, lágrimas e gratidão. Você sabia que esse lugar, a eira de Araúna, se tornaria o endereço do Templo de Salomão, no Monte Moriá, 2 Cr 3:1? Onde antes houve culpa e morte, Deus marca um ponto de encontro para perdão e presença. O lugar da queda vira o lugar da adoração. Isso é forte demais. Agora vamos na verdade não contada. Não porque esteja escondida, mas porque a gente passa rápido. Porque, afinal, o censo foi pecado. A Bíblia não proíbe todo o censo. Em outras ocasiões, Deus mandou contar o povo com orientações específicas. O problema aqui não é a planilha, é o coração por trás dela. Orgulho. Depois de tantas vitórias, Davi pode ter querido medir a própria grandeza. Quando a gente troca, Deus é a minha segurança, pois meu número é a minha segurança, algo saiu do lugar. Confiança em números, não em Deus. Números são ferramentas, não o nosso Deus. Eles ajudam, mas não mandam. Quando os números viram nosso refúgio, a alma fica vulnerável. Desobediência a princípios. Havia instruções sobre como contar o povo e consagrar esse ato a Deus. Êxodo 30, 12 fala sobre resgate para evitar praga. Ao passar por cima do jeito de Deus, Davi abriu brecha para o caos. Teimosia. Mesmo com o alerta de Joabe, Davi insistiu. Quando gente sábia tenta te frear e você acelera, o risco dobra. Talvez você pergunte: mas por que Deus puniria o povo por um erro do rei? Pergunta justa. A própria Bíblia dá pistas. Em 2 Samuel 24:1, diz que a ira do Senhor já estava acesa contra Israel antes do censo. Havia algo errado que não começa nem termina em Davi. Lideranças e nações estão conectadas. Pecados públicos têm impactos públicos. Isso não tira a responsabilidade do líder. Na verdade, aumenta. E ainda assim, preste atenção. A mesma mão que disciplina é a mão que interrompe. Deus diz: basta, e abre um caminho de misericórdia. Justiça e graça juntas, no lugar certo, na hora certa. Não é curioso que o altar foi construído num piso onde se separa grão de palha? Deus estava, de certa forma, separando orgulho de fé, número de confiança, culpa de perdão. E isso aponta para algo maior. O templo. Daquela eira, nasceria um lugar para sacrifício e encontro, para lembrar Israel de que a presença de Deus é o centro, não o tamanho do exército. E o que essa história nos ensina sobre liderança e as consequências do orgulho? Quem lidera precisa de gente que diga: não faça isso. Ouça seus Joabes. Conselhos desconfortáveis salvam. Planejamento é certo, mas o coração precisa estar alinhado. Use números, mas não adore números. Errou? Assuma rápido, interceda e construa altares. Ações concretas de arrependimento. Não queira restaurar sem custo. Não darei ao Senhor o que não me custe nada. A dor coletiva nos lembra de que vivemos conectados. Em casa, empresa, igreja, governo. Quando um se exalta, muitos sofrem. A misericórdia de Deus é real. Ele disciplina, sim, mas ele também interrompe, cura, reposiciona, transforma lugares de culpa em marcos de graça. Você percebe o arco dessa história? Arquetipo do herói falho. Davi sobe, tropeça, se humilha e encontra redenção. E a Bíblia, com suas reviravoltas, mostra gente real. O líder brilhante que também se perde, mas que sabe voltar. Gatilho da curiosidade. Por que Deus escolhe esse lugar para parar a praga?
porque Ele quer que a memória do povo seja: aqui, onde quase tudo desabou, eu encontrei o Deus que me levantou. A grande entrega aqui é esta: o problema não está em contar, está em confiar. Davi aprendeu que a força do povo de Deus não estava na soma dos soldados, mas na presença do Senhor. Quando o coração dele sai do controle e volta para a confiança, a praga para. Quando o altar é levantado, o céu responde. E o lugar da queda vira o ponto do novo começo. Microgancho para a conclusão. E se hoje você erguer um altar no seu coração, decidir que seus números, sua carreira, seus planos não serão seu Deus, o que mudaria amanhã? Davi continua sendo uma figura complexa, gigante na coragem, profundo na adoração, humano nos erros. Essa complexidade nos conforta, porque revela que Deus não usa gente perfeita, usa gente que se arrepende. Humildade e confiança em Deus não são opções extras, são o centro da liderança que dá vida e não morte. Que a nossa oração seja: Senhor, livra-me do orgulho disfarçado de estratégia. Ensina-me a planejar com sabedoria e a confiar com o coração inteiro. E se eu tropeçar, dá-me coragem de assumir, pagar o preço e reconstruir no lugar certo. Se essa história mexeu com você, compartilha com alguém que está liderando algo hoje. A própria vida já é uma liderança. E lembra, mais do que números na planilha, é a presença de Deus no coração que segura a gente em pé. Pequenos ecos para guardar hoje. Ouça avisos antes de insistir. Use números, mas adore a Deus. Assuma a culpa rápido, não terceirize. Construa altares, não desculpas. Confie na mão que disciplina e interrompe. E não esquece, tem um endereço onde Deus escolheu parar a praga e acender fogo do céu. Que cada eira da sua vida, cada lugar de trabalho, rotina, poeira, possa virar altar. É aí que a história muda. Referências para a leitura: 2 Samuel 24, Prim, Crônicas 21, 2 Crônicas 3, 1, Êxodo 30, 12.